Registro de casos de poliomielite na Venezuela deixa autoridades de saúde em alerta no Amazonas. Corpo de motorista de ônibus da linha 450 morto em assalto é velado em Manaus. Polícia cumpre mais de 70 mandados de prisão e de busca e apreensão na capital. E grupo de idosos faz manifestação contra os altos índices de violência. E ainda hoje é sexta-feira e você acompanha as opções de cultura e lazer para o seu fim de semana. É agora, no A Crítica na TV. Muito boa noite para você. O registro de casos de poliomielite na Venezuela deixou em alerta autoridades de saúde aqui do Amazonas. Isso porque a cobertura vacinal contra essa doença está bem abaixo do ideal, o que possibilita aí um surto como o que tem acontecido com o sarampo. O último caso de paralisia infantil registrado no Brasil foi em 1990. A doença era considerada erradicada em todo o continente americano. E isso contribuiu para que parte da população deixasse de se vacinar. Se 95% das pessoas estivessem imunizadas, não teria motivo para preocupação. Mas no Amazonas, a cobertura é de 70%. Essa é uma doença que, quando acontece um caso de paralisia, a possibilidade de 100 pessoas ter sido infectadas, ou seja, a paralisia ela representa 1% da manifestação clínica, então isso realmente é uma situação que preocupa bastante. A vacina contra a polio está disponível na rede pública de saúde o ano inteiro. Em agosto começa a campanha do governo federal para a atualização vacinal. As doses devem ser aplicadas em crianças aos 2, 4, 6 e 15 meses de idade, além de um reforço aos 4 anos. Na semana passada, a Autoridade de Saúde da Venezuela registraram casos de paralisia em crianças indígenas da etnia Uarau. A notícia preocupa a Sociedade Brasileira de Pediatria por causa do fluxo de imigrantes venezuelanos para o Brasil, em especial para a região norte. O medo é que se repita com a poliomielite o que está acontecendo com o sarampo. O sarampo reapareceu no Amazonas em março, depois de 18 anos sem nenhum registro. Já são 147 casos confirmados e outros 900 em análise. Nenhum desses pacientes morreu ou teve complicações mais sérias. No caso da poliomielite, seria bem pior. A partir de hoje, seria obrigatório qualquer mãe que fosse a um lugar, você diz, cadê o seu cartão de vacina do seu filho? E verificar se está sendo vacinada a criança. E aquela que não estiver sendo vacinada tem que ser encaminhada para a unidade de saúde. Poliomielite é diferente de sarampo, compromete mais. O risco é maior, a sequela é muito maior. E agora a gente fala de segurança pública. A morte do motorista Francisco Araújo da Silva durante um assalto ao ônibus que ele dirigia na noite dessa quinta-feira causou revolta. Eu converso agora ao vivo com a repórter Tamiris Cler, que tem mais informações sobre esse assunto, informações atualizadas. Tamiris, como estão as investigações sobre esse crime? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Essa investigação é feita pela Delegacia Especializada em Atos Infracionais. E a polícia já sabe que esse adolescente de 17 anos, apontado como um dos autores do crime, ele tem 4 passagens pela polícia. A primeira vez foi em fevereiro de 2016, outras 2 vezes em 2017 e em março deste ano ele também foi apreendido, todas as vezes por assaltar ônibus. A polícia agora está à procura do último suspeito que fugiu do local do crime. A polícia reforça que quem tiver qualquer tipo de informação, basta entrar em contato pelo número 181 e, claro, a denúncia é feita de forma anônima. Esse crime aconteceu ontem por volta das 9 horas da noite. O adolescente de 17 anos, ele também foi atingido ali na troca de tiros e ele está em um quadro estável, agora em observação no Hospital João Lúcio. Já o motorista
do ônibus, ele foi velado hoje ao longo de todo o dia no bairro da Paz. Ele vai ser enterrado amanhã. Agora, infelizmente, esse é um crime que não é tão incomum assim. Só este ano foram mais de 1.200 ocorrências nesse sentido. Cerca de 604 pessoas foram presas por assaltar ônibus. A polícia deve começar hoje uma operação para tentar fiscalizar com mais intensidade esses ônibus para evitar esse tipo de crime. Uma operação em parceria entre a Polícia Civil e Militar. Eles também estão à procura desse suspeito e tudo isso hoje à noite, Nayandra. Tá certo, Tamires. Muito obrigada pelas suas informações. E em nota, o Sinetran lamentou a morte do motorista Francisco Araújo da Silva e informou que vai prestar toda a assistência à família da vítima. A nota disse ainda que as imagens das câmeras de segurança do ônibus serão repassadas à polícia para tentar identificar os criminosos que fugiram do local. E a Polícia Civil apresentou hoje o resultado da Operação Fogueira, que começou nesta semana. Mais de 70 mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em bairros aqui da capital. Entre os presos estão 10 homicidas e 12 adolescentes que foram apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas. O objetivo da operação é tentar diminuir o índice de criminalidade aqui em Manaus. Todos os presos devem ser encaminhados para uma unidade prisional. E agora um índice preocupante. Mais de 5.000 casos de violência contra idosos foram registrados no Amazonas só este ano. Na manhã de hoje, grupos da terceira idade fizeram uma manifestação para alertar sobre os direitos da pessoa idosa. Lutar por seus direitos é a frase que a dona Oswaldina carrega para a vida. Apesar de tudo que acontece, mas nós temos tudo nesse mundo, na nossa idade, a nossa saúde, a nossa felicidade, junto com nossos irmãos. Em 2017, foram registrados cerca de 100.000 casos de violência contra a pessoa idosa em todo o país. Em Manaus, foram registrados mais de 13.000 crimes. E só nos 5 primeiros meses deste ano, o número de denúncias já passa de 5.500. E na maioria dos casos são os próprios familiares que maltratam esses idosos. E os tipos de violências mais comuns são a negligência psicológica e também financeira. Ele se sente muito constrangido em denunciar e também porque ele não se sente vítima dessa violência, né? Eles acham que por terem envelhecido, por estarem dependentes, né, por precisarem de cuidados, eles acham que é comum ser violentado por ser idoso, né? Nesta sexta-feira, grupos e associações que cuidam de pessoas idosas fizeram uma manifestação no centro da cidade para chamar a atenção da sociedade. Então, para ver se a pessoa toma um pouco de consciência, porque pela luta que vem há anos e até agora ainda tem maltratos, é terrível, né? Mas devagarinho a gente vai continuando essa luta. E qualquer violência contra os idosos, as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 181 ou ainda na Delegacia do Idoso, no Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus. A seguir, começou hoje a restituição do primeiro lote do imposto de renda para o grupo prioritário. E quem recebe nos próximos meses pode pedir uma antecipação desse valor nos bancos. Agora, 7h23, o A Crítica na TV volta no instantinho só.